No livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a tua vida. Nós estamos numa campanha ministerial com o tema 40 dias, 40 dicas. São 40 revelações da parte de Deus para mudar a tua vida. Domingo passado nós trouxemos uma revelação sobre a rejeição. Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão nas aldeias pregar o evangelho, mas vai ter casas que vocês não vão ser recebidos. E Jesus fala para eles que na cidade que eles não fossem recebidos, que eles sacudissem até mesmo a poeira, deixassem a poeira naquele lugar. E semana passada nós compartilhamos que na vida nós vamos ser rejeitados. Você pode ter uma boa intenção, a sua proposta pode ser boa de ajudar as pessoas, mas existem pessoas que vão te rejeitar. Por mais que você tente ajudar, existem pessoas que nós não vamos conseguir ajudar. Mas essas pessoas a gente tem que entregar na mão de Deus. Você diz: bispo, eu já não sei mais o que fazer com meu esposo, ele não quer a minha ajuda. Você diz: bispo, eu já não sei mais o que fazer com a minha esposa, ela não quer a minha ajuda. Você diz: bispo, eu já não sei mais fazer com meu filho, com a minha filha, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Entrega na mão de Deus, deixa Deus trabalhar, ore a Deus para que Deus abra o entendimento. Tem alguns amigos meus que eles são um pouco fanáticos na política, e cada um tem a escolha que quer, mas eu não discuto política com ninguém, eu não bato boca com ninguém, eu não brigo com ninguém. Mas eu estou orando esses últimos dias, eu digo: Deus, abra os olhos dessa pessoa em relação à política, em relação à salvação. É o que eu faço. Eu digo: Deus, abra os olhos da minha família, porque Deus precisa abrir os olhos deles. Porque tem pessoas que não adianta, você não vai conseguir convencer, você tem que pedir a Deus para Deus abrir os olhos dessa pessoa, amém? E quando Deus abrir os olhos dela, aí a vida dela vai mudar, amém? Juízes 7, quantos encontraram? Diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou. Todos encontraram? Juízes capítulo 7, verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Juízes 7, verso 22 diz: tocando pois os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerá, até Betsida, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Diga amém por isso. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Eu quero trazer como tema dessa ministração, eu quero trazer como dica dessa noite, dessa campanha de 40 dias, 40 dicas, ao tema: faça o medo ter medo de você. Diga comigo, diga: faça o medo ter medo de você. É preciso que você entenda que o medo, ele é uma realidade na vida de todo ser humano. É normal ter medo. O problema é quando o medo tem você. Não existe problema, porque o medo, ele é algo bom, mas se o medo ele for em excesso, ele pode ser prejudicial, porque a maioria das pessoas que morrem afogadas não são pessoas que não sabem nadar, são pessoas que sabem nadar, mas que não tem medo da água. Esse é o perigo. A maioria das pessoas que morrem em acidentes automobilísticos são pessoas que não têm medo de velocidade. Então, existem muitas pessoas que, por conta da imprudência, por dizerem assim: eu não tenho medo, e por não terem medo, acabam perdendo a sua vida. Então o medo, ele é bom, mas se você for tomado pelo medo, o medo pode ser prejudicial para a sua vida, para a sua espiritualidade. E quantas pessoas o medo ele tem tomado essa pessoa, e essa pessoa tem travado, essa pessoa tem amargado derrotas, essa pessoa não consegue romper. Olhe para mim,
A Bíblia diz que Gideão, esse texto que nós lemos, conta a história de Gideão. O versículo que nós lemos conta a vitória do Gideão sobre os midianitas, quando Gideão e os 300 soldados tocaram as trombetas, e ali o exército midianita, que era um exército muito numeroso, a Bíblia diz que eles começaram a se matar uns aos outros. A Bíblia diz que Gideão está malhando o trigo no lagar. Gideão está se escondendo com medo do exército midianita, porque de tempo em tempo os midianitas vinham até Israel, e a Bíblia diz que eles saqueavam o povo de Israel, eles roubavam a colheita do povo de Israel. E chegou o tempo da colheita, e no tempo da colheita Gideão está escondido em um lugar aonde não era o lugar correto para se malhar o trigo, porque Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar é um lugar onde se faz uva, faz vinho, aonde é levada a uva para fazer vinho. Não era tempo de vinho, e Gideão pensou: não é tempo de vinho, eles não vão procurar aqui na eira, no lagar. Era tempo de trigo, e Gideão estava no lugar que fazia vinho. Gideão estava ali com medo do exército midianita, e o anjo do Senhor aparece para Gideão. O anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão disse: quem? Eu sou o mais medroso. E o Senhor disse: vai nessa tua força, que você livrará a todo Israel. Gideão disse: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais fraco, como é que eu vou livrar o povo de Israel? Gideão estava dizendo: eu tenho medo, eu sou medroso, eu tenho medo dos midianitas. E Deus teve que trabalhar na vida de Gideão. Ouça, qual era o medo de Gideão? Gideão tinha um medo que a maioria das pessoas tem. Gideão estava malhando o trigo no lagar. E qual era o medo de Gideão? É um medo que talvez você tenha, é um medo que muitas vezes nós temos, o medo de perder aquilo que nós conquistamos. O medo da maioria das pessoas é perder aquilo que ela conquistou. Gideão conquista uma colheita e agora ele tem medo de perder essa colheita. E talvez você conquistou um casamento e o seu medo é de perder o seu casamento. Talvez você conquistou uma empresa e o seu medo é de perder essa empresa. Talvez você conquistou um emprego e o seu medo é de perder esse emprego. Talvez você conquistou um bom salário e o seu medo é de perder esse salário. Talvez você conquistou uma boa saúde e o seu medo é de perder essa boa saúde que você conquistou. Então o medo da maioria das pessoas é o medo de perder aquilo que elas conquistaram. Tem gente que tem medo de perder o pai, tem medo de perder a mãe, tem medo de perder o irmão, tem gente que tem medo de perder o filho, tem medo de perder o marido. E quando eu falo um medo de perder, não é só perder, é de morrer. Tem gente que tem medo que se o pai dela ou a mãe morrer, algo pior aconteça na vida dela, ela não sabe o que fazer. E muitas vezes a morte é uma realidade na vida de todos nós. Nós vamos ter que lidar com a morte, que seja de pai, de filho, de irmão, de esposa, de esposo, e até mesmo nós. Um dia iremos partir dessa vida. Mas existem pessoas que são tomadas pelo sentimento de medo, são movidas pelo sentimento de medo. Tem medo de perder o carro, tem medo de perder a casa, tem medo de perder aquilo que conquistou. E Gideão estava vivendo esse medo, o medo de perder aquilo que ele conquistou. O anjo chega para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele disse: quem eu? Eu sou o mais medroso. E se por um lado tem gente que tem medo de perder aquilo que conquistou, por outro lado também é verdadeiro. Tem gente que tem medo de não conquistar. Se tem gente que tem medo de perder aquilo que ela conquista, tem gente que tem medo de não conquistar. Tem gente que tem medo de não conseguir, medo de não alcançar, medo de não possuir. Tem gente que tem medo. Eu tenho medo de passar na prova. Eu tenho medo de fazer uma faculdade. Eu tenho medo de conseguir uma empresa. A pessoa tem medo de não conseguir.
Esse é o medo dela. E quantas pessoas estão vivendo travadas? Quantas pessoas estão vivendo amarradas por conta do medo? Porque estão dominadas pelo medo. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Se a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, então significa que o medo é o quê? É um espírito. Livro de Timóteo diz isso, carta ao Timóteo. Deus não nos deu espírito de medo. Porque toda vez que você deixa o medo te tomar, é um espírito que está vindo sobre você. Gideão estava com medo dos midianitas. E Deus teve que trabalhar na vida de Gideão. Gideão teve que passar por um processo. O anjo do Senhor teve que dizer para ele: levanta, põe-te de pé, vai nessa tua força, que você vai vencer. Como é que a gente vence o medo? Como é que você vai vencer esse medo que você tem? Encarando o medo. Põe-te de pé, vai. O anjo está dizendo: vai nessa tua força, que você vai vencer. Eu particularmente tinha muito medo de escuro. Eu não dormia com a luz apagada, eu não entrava num lugar escuro de jeito nenhum. E um dia eu fui para a igreja, e o pastor pregando sobre isso, falou: você tem que abandonar o medo. E eu era um adolescente, eu tinha uns 14 anos de idade, 13 para 14 anos. E eu então coloquei no meu coração, saí da igreja e falei: a partir de hoje eu vou parar de ter medo das coisas. E eu decidi a parar de ter medo do escuro. E como é que eu fiz para parar de ter medo do escuro? Eu encarei o escuro. Cheguei lá em casa, não acendi nenhuma luz, que o quintal lá de casa é grande, dá uns 50 metros para chegar na casa. Aí eu cheguei lá em casa, lá em Barreiras, aí eu entrei no escuro, não acendi, morrendo de medo. Mas eu fui, com medo, mas eu fui. Estava com medo, mas eu fui. Quando foi na hora de dormir, falei: hoje eu vou dormir com a luz apagada. Hoje eu quero ver. E de lá para cá eu perdi o medo do escuro. Então é assim que você vai vencer o medo. Você tem que encarar o medo. Você tem que partir para cima. Só que Deus não chama só Gideão. Faz com que Gideão chame um exército de pessoas. E quando Gideão levanta um exército que não era tão grande, um exército de 32 mil pessoas, Deus faz uma seleção. Fala: Gideão, tem muita gente aí. Gideão, tem muitas pessoas. Você vai mandar os medrosos e covardes embora. Qual foi a seleção de Deus? Para o exército seguir Gideão? Mandar os covardes e medrosos embora. Tinha 32 mil. Gideão se levanta numa pedra e diz assim: ei, atenção aqui, ó. Quem é covarde aí, medroso, pode ir embora. Os covardes e medrosos podem ir embora. A Bíblia diz que 22 mil soldados, de um exército de 32 mil, 22 mil vai embora, fica 10 mil. Agora imagine vocês, se 32 mil já era pouco para eles vencerem os midianitas, imagine 10 mil. Mas pelo menos os medrosos foram embora. Aí Deus torna a fazer uma nova seleção. Deus disse: Gideão, ainda tem muita gente medrosa. Manda todos eles, esses 10 mil que sobraram, manda esses 10 mil beberem água. Os que beberem água levando a mão à boca, você separa de um lado. Mas os que beberem água lambendo igual cachorro, você separa de outro. A Bíblia diz que uns bebendo água de um jeito, Gideão separou de um lado, e os que bebiam água levando a mão à boca, Gideão separou de outro lado. Então, Gideão separou de um lado 300, e do outro lado, Gideão separou 9.700. Deus disse: manda esses 9.700 embora, Gideão. É tudo medroso, manda embora. Porque você precisa aprender algo. Deus não trabalha com gente medrosa. Porque o medo significa o oposto da fé. Medo é o oposto da fé. E você vai ver na Bíblia Deus tendo que ter confronto com homens e mulheres. Porque toda vez que Deus aparecia para trabalhar na vida de um homem e de uma mulher, a desculpa era essa: eu estou com medo, eu tenho medo, Deus. Moisés, você vai livrar o povo de Israel. Ah, mas eu tenho medo porque eu não sei falar. Jeremias, você vai ser usado nas minhas mãos. Ah, mas porque eu tenho medo, Deus, porque eu não sou uma criança.
Você vai ver o medo sendo problema na vida de muitas pessoas que professavam fé em Deus, pessoas que tinham um encontro com Deus e colocavam o medo como desculpa, colocavam o medo como empecilho para Deus trabalhar, para Deus agir. Você acha que é diferente na minha vida? Você acha que é diferente na sua vida? Você já era para estar muito maior, você já era para ter rompido no seu chamado, na sua vida empresarial, mas talvez você não cresce, você não progride, porque você tem medo. Você diz, não, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de perder tudo, ou medo de perder, ou medo de não dar certo, e o medo atrapalha. Deus disse, Gideão, manda os medrosos embora. De 32 mil ficaram quantas pessoas? 300. 10% é o dízimo. Isso é a realidade da população mundial. A maioria dos seres humanos são medrosos. Somente 10% da população mundial são pessoas corajosas. A minoria é corajosa. Então a Bíblia diz que Deus dá a Gideão uma estratégia para ele vencer o exército. Gideão estava com medo dos midianitas. Gideão estava com medo de quem? Dos midianitas. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma estratégia a Gideão. E o texto que nós lemos diz que quando Gideão executa essa estratégia, a Bíblia diz que o exército que outrora fazia com que Gideão tivesse medo, agora eles estavam com medo de Gideão. Olha como é que as coisas mudaram. Olha como é que as coisas inverteram. Aqueles que Gideão estava com medo, agora estavam tendo medo de Gideão. Você precisa fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer o medo ter medo de você. Gideão era amedrontado pelos midianitas. Agora os midianitas estão com medo de Gideão. Um exército muito numeroso. Estavam apavorados, com medo de Gideão. Meu irmão, se você não partir para cima, você vai ficar com medo a vida toda. Se você não se levantar, se você não encarar o seu medo, você vai ficar com medo a vida toda. Gideão podia ficar lá com medo dos midianitas, mas no dia que ele partiu para cima, só com 300, a minoria, era um exército muito pequeno, e ele nem precisou fazer muita coisa, ele só precisou ficar de pé, obedecer a palavra de Deus, e fazer aquilo que Deus declarava na sua palavra. E quando ele fez aquilo que Deus declarava na sua palavra, aqueles que botavam medo em Gideão, agora estavam com medo de Gideão. Aqueles que faziam Gideão ter medo, agora ficavam com medo de Gideão. É tanto que o texto que nós lemos diz que quando eles tocaram os instrumentos, as buzinas, e a Bíblia diz que os soldados estavam com tanto medo, que eles mesmos começaram a se matar, guerrear. Uns se mataram e outros fugiram, com medo de Gideão. Gideão só tocou a buzina, Gideão só ficou de pé, eles só gritaram pelo Senhor e por Gideão, e os caras ficaram com medo. Eu já falei isso aqui. Existem uma coisa que você precisa entender, isso é em qualquer área da vida. Um time de futebol, quando percebe que o outro está com medo, o que é que ele faz? Parte para cima, sim ou não? Parte para cima. Na vida é assim. Eu tinha essa mania, mas graças a Deus, Deus me libertou. Porque tem um ditado popular que diz assim, que só tem um valente enquanto não chega outro mais valente, é ou não é? Mas isso é bíblico. A Bíblia diz que para você entrar na casa do valente, você precisa amarrar o valente. E para amarrar o valente, tem que ser mais valente do que o valente, é ou não é? Tem um valente. E a Bíblia diz que para entrar na casa do valente, tem que amarrar o valente. Então esse que amarrou o valente tem que ser muito valente, é ou não é? E eu era assim, quando garoto. Aí os meninos que gostavam de brigar, eles falavam muito alto. Aí para eu ganhar na briga, eu botava medo. Aí eu gritava mais alto. Quer bater aqui? Aí eles ficavam com medo de mim. Eu com medo deles, com medo de apanhar, que eu era fraco. Mas eu descobri que se eu falasse mais alto que eles, eu intimidava eles. Mas quando eles vinham falando mais alto que eu, aí começavam a me intimidar. É assim na vida. Aquilo que sobrepõe, muitas vezes acaba intimidando. Que seja uma conversa alta, e eu não aconselho ninguém a ficar gritando, amém? Que você não vai precisar botar medo em ninguém. Eu não estou dizendo que você tem que botar medo nas pessoas.
Estou dizendo que você tem que fazer o medo que você tem, fazer ele ter medo de você. Você tem medo de quê? Aí eu tenho medo de perder meu pai. Eu já tive medo de perder meu pai e minha mãe. Agora eu dobro o meu joelho. Digo, Deus, não leva sem salvar. Agora o diabo tem medo. O diabo tem medo, sabe por que ele tem medo? Porque sabe que Deus vai salvar. E se ele levar, se o diabo levar, está salvo. É uma alma que ele não ganha. Eu tinha medo de perder, mas agora o medo eu não tenho mais. Agora é o diabo que tem medo deles morrerem e serem salvos. Esse é o medo do diabo, da minha família morrer e ser salva, porque eu estou cobrindo a minha família de oração, porque eu estou orando para Deus salvar a minha família. Eu não estou com medo mais, eu sei que vai morrer, eu sei que eles vão partir, que não sei quem vai primeiro, se é eu ou se é algum deles, mas eu não tenho mais medo. Eu tinha medo, falei, meu Deus, não deixa minha família, meu Deus, não deixa morrer não, meu Deus, se morrer eu não sei o que eu faço. Não, Deus falou assim, ora para eu salvar, ora para eu libertar. Aí eu não tenho mais medo, eu só oro, Deus salva, não deixa morrer sem ser salvo, não deixa morrer sem alcançar a salvação. Senhor, liberta. Aí eu perdi esse medo, e eu perdendo esse medo, agora é o diabo que tem medo deles morrerem e ir para o céu. O diabo tem medo de perder essas almas. Então eu fiz o medo ter medo de mim. Foi o que Gideão fez. Aquilo que ele tinha medo, ele ousou na fé, ele foi para cima e fez o medo ter medo dele. Você já viu? Cachorro quando vem para cima muito brabo, se você correr do cachorro, ele corre atrás, é ou não é? Corre. Aí tem gente que fala assim, não corre não, que você correr é pior. É verdade, se correr é pior. Mas tem cachorro que ele parece ser o valentão, que quando você bate o pé assim, ele volta correndo de medo, é ou não é? Ai, cadê o cachorro? Você ficou com medo, mas você fala, não vou ter medo não estou mandando você enfrentar cachorro não, tá bom? Mas isso eu falo em relação à vida. Do que você tem medo? Qual é o seu medo? Você tem que fazer o medo que você tem ter medo de você. Tem gente que tem medo de perder o emprego. No dia que você perder esse medo, é o patrão que vai ter medo de te perder. Entendeu? Eu tenho medo de ser mandado embora. Perda esse medo. Que o seu patrão que vai ficar com medo de perder você. Ele vai dizer, meu Deus, eu não posso perder esse funcionário. Eu não posso perder essa funcionária. Ô bispo, eu tenho medo do meu marido sair de casa. Perda esse medo. Da minha esposa sair de casa. Perca esse medo porque é o seu esposo que vai ter medo de você divorciar dele, divorciar dela. Então nós temos que perder o medo e fazer com que o medo tenha medo da gente, amém? Ô bispo, eu tenho medo de ficar pobre. Não, é a pobreza que vai ter medo de você, porque no dia que você chegar lá, você enriquece, você prospera, ainda leva mais pessoas, amém? Faça o medo ter medo de você, porque o nosso Deus é grande. Deus está dizendo para você, levanta e põe-te de pé, fica de pé, eu sou contigo, você é valente, você é corajoso. Aquilo que você tem medo, vai ter medo de você. Aquilo que você tem medo, vai ficar com medo de você. Deus vai mudar a sua história, diga amém por isso. Levanta a sua mão e diga, aquilo que eu tinha medo, vai ter medo de mim. Se você tinha medo de morrer, agora é a morte que vai ter medo de te levar. Mas não posso levar ele. Se eu levar ele, vai para o céu. Não, não posso, eu tenho medo dele morrer. A morte vai dizer, eu tenho medo dele morrer. Porque antes ele tinha medo de mim, mas agora eu que tenho medo dele morrer. A morte dizendo que tem medo de você morrer. Por quê? Porque você está salvo. Eu lembro da ilustração que o evangelista Vinícius contou aqui, e eu essa semana gravei ela, do rato medroso. O rato medroso viu o gato e ficou com medo. Aí toda vez que o rato viu o gato, ele ficava com medo. Aí um mágico, mas não acredita em mágica não, isso é só na história. Mágico é só engano, O mágico transformou o rato no gato. Falou, eu vou transformar esse rato no gato, para ele perder o medo. Aí o rato foi transformado num gato. Só que esse rato agora que era gato, viu o cachorro. E quando o rato que era gato viu o cachorro, ficou com medo do cachorro. Aí o mágico falou, o meu amiguinho rato, que agora é gato, está com medo do cachorro. Eu vou transformar o meu amiguinho agora em um cachorro.
Aí pegou aquele gato que era rato e transformou num cachorro. Aí está lá o cachorro que era um rato, transformado ali em cachorro, viu a onça e ficou com medo da onça. Aí o mágico outra vez se sensibilizou, falou: meu amiguinho rato, que agora é cachorro, está com medo da onça, eu vou transformar esse meu amiguinho que é cachorro numa onça. Aí ele foi lá e transformou o amiguinho dele numa onça. Aí a onça agora estava lá, o rato que virou uma onça estava lá todo feliz, sem medo de nada. De repente ele viu o caçador. Aí quando esse rato que tinha sido transformado em onça viu o caçador, sabe o que aconteceu com ele? Ficou com medo. Aí o mágico falou assim: não, eu já sei qual é o problema dele. O problema dele é que ele tem coração de rato. Eu vou ter que voltar ele a ser um rato novamente. Aí transformou a onça novamente num rato, porque o problema dele estava no coração. O coração dele era medroso. Então você precisa entender que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não deu o espírito de medo. Eu vi um vídeo e botei no grupo da igreja um dia desse agora, do rato batendo no gato. Falei: Jesus, porque geralmente é o rato que tem medo do gato, é ou não é? E no vídeo era o gato que estava com medo do rato. O rato botou o medo dele para ter medo dele. Então é assim, meu irmão. Você tem que fazer isso, você tem que botar aquilo que você tem medo para ter medo de você. Você não pode ter um coração medroso. Você não pode ser um homem, uma mulher de Deus medrosa. Não pode deixar o medo tomar conta do seu coração, porque os medrosos não vão entrar no reino do céu. Tem medo de escuro? Dorme no escuro a partir de hoje. Que Deus é esse que você serve? Tem medo de ficar pobre? Perde esse medo, que você não vai ficar pobre. Se ficar pobre, o Deus que te sustentou na riqueza te sustenta na pobreza, amém? Jó disse: o que eu tinha medo me aconteceu. Não tenha medo não, que Deus é contigo. Diga glória a Deus por isso. Fica de pé que nós vamos orar. Diga assim comigo: diga, o meu medo vai ter medo de mim. Você tem medo de perder o emprego? Seu patrão agora, a partir de hoje, vai ter medo de perder você. Tem medo de ficar pobre? Não se preocupa não, a pobreza que vai ter medo de você. Feche os teus olhos neste momento. Gideão tinha medo dos midianitas. E a história finaliza contando que os midianitas que ficaram com medo de Gideão. Gideão não precisou de muita coisa, a não ser confiar em Deus. Gideão não precisou de muita coisa, a não ser obedecer a Deus. Você precisa, nessa noite, obedecer a palavra de Deus, obedecer o Senhor. Se você obedecer a Deus, você não vai precisar ter medo. Se você obedecer a Deus, o medo que você tem vai ter medo de você. Não tenha medo de perder, não tenha medo de não conseguir. Confia no Senhor. O salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo das coisas deste mundo. Você não precisa ter medo do diabo. Eu, quando não conhecia a palavra, eu tinha medo de demônio, tinha medo do diabo. Hoje que eu conheço a palavra de Deus, é o diabo que tem medo de mim. Você não precisa ter medo do inferno, é o inferno que tem que ter medo de você, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, e Deus vai fazer aquilo que você tem medo, ter medo de você. A tua história vai mudar, porque Deus vai arrancar todo o medo do teu coração. Pois me chama sobre Feche os teus as olhos. águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei. Se renda a Deus de todo o teu coração. E além das ondas olharei, porque se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
tua graça cobre os teus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome nós clamaremos, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, porque se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, meu Pai, para que o Senhor tire todo o medo do coração desta mulher. Eu oro para que o Senhor tire todo o medo do coração deste homem, meu Pai. Ó Deus, tudo aquilo que tem paralisado, tudo aquilo que tem travado, ó Deus, tudo aquilo que tem feito essa pessoa afundar. Ó Deus, quantas pessoas estão vivendo portas fechadas por conta do medo. Tem medo da mudança, tem medo do novo, tem medo de tomar uma decisão. Ó Deus, a partir de hoje eu declaro, meu Pai, que o Senhor arranque todo espírito de medo da vida deste homem, arranque o espírito de medo da vida desta mulher, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de coragem e de ousadia. Que a partir de hoje, meu Pai, o Senhor levante aqui um exército numeroso, que a partir de hoje aquilo que esta pessoa tinha medo, isso vai ter medo dela. Ó Deus, se tinha medo do escuro, a partir de hoje ela não vai ter mais medo de escuro. Se tinha medo de separar, a partir de hoje não vai ter mais medo e não vai separar. Ó Deus, se tinha medo de ficar pobre, a partir de hoje não vai ter mais medo de pobreza, porque essa pessoa não vai ficar pobre. Se tinha medo de ficar doente, a partir de hoje não vai mais ter medo de ter doença ou de ficar doente, porque o Senhor vai trazer cura. Se existem pessoas no nosso meio que têm medo da morte, ó Deus, eu oro para que o Senhor repreenda este medo, porque essa pessoa não vai ter mais medo da morte. É a morte que vai ter medo, meu Pai, de levar ela, por causa da certeza da salvação do Senhor. Pai, que todos os nossos temores, que tudo aquilo que nos paralisa, que tudo aquilo que nos trava, nós repreendemos em nome de Jesus, meu Pai, e declaramos que o medo vai ter medo da gente. Eu oro por aqueles que estão doentes, que sejam curados nessa noite, em nome de Jesus. Que todo o mal que entrou na tua vida por conta do medo, assim como na vida de Jó, Jó tinha medo de ficar pobre e ficou pobre. Eu oro em nome de Jesus para que hoje o Senhor restitua tudo aquilo que entrou na tua vida por conta do medo. Em nome de Jesus, haja restituição da tua saúde, haja restituição no teu casamento, haja restituição no teu lar. Que tudo aquilo que o medo roubou, eu declaro a restituição nesta noite, a restituição do teu chamado. Que o Senhor venha te usar, que você venha crescer, que você venha prosperar, que você venha ser um instrumento, um ganhador de almas nas mãos do Senhor. Isso, se renda o Senhor. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, e nem o medo irá me atrapalhar. Leva-me mais fundo do que já estive. Sobre as águas eu caminho,
repreenda todo medo nessa noite. Seja livre em nome de Jesus. Diga assim comigo, diga: o medo vai ter medo de mim. Diga: o medo que eu tinha vai ter medo de mim. Diga em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Ainda de pé, nós já estamos finalizando. Amanhã nós não teremos nenhuma programação aqui na igreja, mas terça-feira nós teremos aqui a reunião de mulheres. Você que é mulher, não pode faltar. E os homens também, nós temos a reunião